e prazer conjugal. Tópico 3, o correto uso do corpo. Na parte 3 nós temos o casamento como limite ético para o sexo. Tópico 1, prevenção contra a fornicação. Tópico 2, o casamento e o leito sem mácula. Então vamos para a parte número 1, sexualidade, conceitos e perspectivas bíblicas. Então sexo e sexualidade possuem conceitos próprios, pois ambos constituem-se atos da criação divina. Então nós vamos ver que sexo é uma palavra que significa uma coisa, sexualidade, outra palavra significa outra coisa. Vamos ver então. Tópico 1, então, conceito de sexo e sexualidade. A biologia define sexo como um conjunto de características orgânicas que diferencia o macho da fêmea. O sexo de um organismo é definido pelos gametas que produzem. Gametas são células sexuais que permitem a reprodução dos seres vivos. O sexo masculino produz gametas conhecidos como espermatozoides. E o sexo feminino produz gametas chamados óvulos. A expressão sexo ainda pode ser usada como referência aos órgãos sexuais ou à prática de atividades sexuais. Já o termo sexualidade representa o conjunto de comportamentos, ações e práticas dos seres humanos que estão relacionados com a busca da satisfação do apetite sexual, seja pela necessidade do prazer ou da procriação da espécie. Então você entendeu direitinho aí. Sexo tem a ver então com a separação, a diferenciação. Então sexo masculino produz o que? Gametas masculinos, que é o que? São os espermatozoides. Sexo feminino produz o que? Óvulos, gametas femininos, óvulos. Então olha só, na relação sexual vai haver o que? A união, então, esse espermatozoide vai procurar pelo óvulo para gerar o que? Uma vida. Então só pode acontecer a geração de uma vida com a união sexual entre o que? Entre o homem e uma mulher. E o que é a sexualidade? A sexualidade é esse desejo sexual que a pessoa tem e quer satisfazer esse desejo. Então esse desejo sexual só pode ser satisfeito dentro do casamento, da união entre o homem e a mulher. Então, o que esse homem e essa mulher vai fazer em busca desse ato sexual para satisfazer o seu desejo, que é a sexualidade? Então eles vão buscar o prazer. Prazer sexual, que hoje, na atualidade, as pessoas pensam que casamento é só para isso, para buscar prazer sexual. Eles acham então que não precisam nem se casar, porque o problema é só buscar prazer sexual, satisfazer seu prazer sexual. Existem maridos, por exemplo, que só pensam neles. O negócio deles é eles terem prazer sexual, não importa se a mulher tem. Então, para ele, o sexo é apenas para o seu próprio prazer. Mas a sexualidade indica que o homem precisa, então, buscar o prazer da esposa, a esposa buscar o prazer do esposo. E na sexualidade, nós temos que saber que o quê? Que existe uma atração, então, entre o homem e uma mulher. Sempre existe uma atração. Isso já vem de Deus. Deus criou para ser assim. E existe o quê? A procriação. A primeira coisa, o primeiro objetivo de um casamento é a busca por filhos. A procriação, obedecendo a ordem de Deus. Então, multiplicai-vos. E a segunda coisa é o prazer sexual, encontrado então na união sexual, no ato sexual. No tópico 2 nós temos aí o sexo foi criado por Deus. No ato da criação, Deus fez o homem e a mulher sexualmente diferentes. Macho e fêmea os criou. Gênesis 1, 27. Portanto, o sexo faz parte da constituição anatômica e fisiológica dos seres humanos. Homens e mulheres, por exemplo, possuem órgãos sexuais distintos que os diferenciam sexualmente. Sendo criação divina, o sexo não pode ser tratado como algo imoral ou indecente. As Escrituras ensinam que ao término da criação, viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Gênesis 1, 31. Desse modo, o sexo não deve ser visto como algo pecaminoso, sujo ou proibido. Tudo que Deus fez é bom. O pecado não está no sexo, mas na perversão de seu propósito. Então Deus criou o homem diferente da mulher. Então, homem, vamos dizer assim, tem torneirinha, mulher não tem. Pronto, são diferentes. Deus criou assim para serem diferentes.
Então o homem deve se interessar por uma mulher, a mulher deve se interessar por um homem. E devem procurar o quê? Se casarem, para a partir daí então fazerem sexo, terem a partir daí uma relação sexual entre eles. Então existe aí uma diferença anatômica, quer dizer, o órgão sexual masculino, então tem ali aqui o pênis, o órgão sexual feminino, então é diferente, olha aí, não são iguais. Então anatomicamente são diferentes, fisiologicamente são diferentes também. Então o homem, ele foi feito e colocado nele que é a semente que gera a vida, o espermatozoide. A mulher foi colocada naquele, o óvulo que vai receber esse espermatozoide para que ali seja gerada uma vida. Então o homem não é capaz de quê? De guardar ali um ser humano e ele ser desenvolvido dentro dele. Mas ele tem a semente para produzir a vida. A mulher, ela tem a capacidade de receber essa semente, que vai penetrar o óvulo, e ela tem a capacidade de quê? De gerar essa vida. A vida vai crescendo, desenvolvendo dentro dela. Deus fez assim, são diferentes, completamente diferentes um do outro. E nós vamos ver que existem também diferenças físicas, né? Grandes diferenças. Por exemplo, aí o gogó, né? Do homem. Vamos ver aí os seios que as mulheres têm, os homens não têm. Então você vai olhar que são feitos diferentes. E Deus fez o quê? Para que os dois pudessem se unir. Sexualmente também. É Deus quem criou o sexo. E é Deus que colocou no homem esse desejo do homem pela mulher, a mulher pelo homem. Então, isso é coisa de Deus. Deus não foi criar o homem e de repente parou e disse, não, espera. Satanás, vem aqui, cria aqui essa parte sexual. Não, não foi assim. Foi Deus que criou. E tudo quanto Deus criou é muito bom. Então, um ato sexual entre um esposo e a esposa, isso é coisa santa, é coisa de Deus. Não precisa ter vergonha, não precisa pensar que você vai deixar de ser arrebatado porque está fazendo sexo, nada disso. Isso é coisa de Deus, é coisa santa. No arrebatamento você é transformado e recebe vestes celestiais. Não se preocupe com isso. Tópico 3, a sexualidade e a criação divina. Ao criar o homem e a mulher, Deus também criou a sexualidade. E Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 1, 28. O relacionamento sexual foi uma dádiva divina concedida ao primeiro casal, bem como às gerações futuras. Deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se-á sua mulher e serão ambos uma carne. Gênesis 2, 24. Sempre fez parte da criação original de Deus a união sexual entre o homem e a mulher, formando assim ambos uma só carne. O livro poético de Cantares exalta a sexualidade e o amor entre o marido e a sua esposa. Cantares 4, 10 a 12. Portanto, não é correto demonizar o desejo e a satisfação sexual. Assim como o sexo, a sexualidade também não é má e nem pecaminosa. O pecado está na depravação sexual que contraria os princípios estabelecidos nas Escrituras Sagradas. Então, quando Deus cria o homem e a mulher, ele cria diferentes, aí nós vimos em anatomia, né? O corpo é diferente um do outro, o sexo é diferente, então o homem tem lá o seu órgão sexual, a mulher tem o seu órgão sexual, são diferentes, e Deus cria a sexualidade, que é o desejo dos dois de terem uma relação sexual. Foi Deus que criou isso. Então é coisa de Deus, é coisa santa, é coisa boa. Então quando há esse casamento, que vem então a bênção de Deus sobre o casal, então eles vão agora fazer o quê? Vão procriar. Deus disse para eles crescer, multiplicai-vos, né? Frutificai, enchei a terra. A terra está cheia? Não, você anda aí na estrada às vezes 50, 100 quilômetros sem encontrar uma só pessoa, uma só casa. A terra está vazia, tem muito lugar ainda, viu? O problema é que há o quê? É que há uma concentração de pessoas em determinados lugares, que não deveria acontecer, mas é o que acontece. Então existem muitos lugares, muita terra vazia. Não encheu não, tem gente que pensa que encheu, não encheu não. Então é preciso haver essa distribuição das pessoas na terra e é preciso haver procriação. O que está acontecendo com muitos países? Países
estão aí obrigando as pessoas a não terem filhos ou terem poucos filhos. E estão tendo um grande prejuízo com isso. Nós temos aí um exemplo terrível na Europa, onde os muçulmanos vão para lá e eles podem arranjar até 4 mulheres, com cada uma dessas mulheres pode arranjar 4 filhos. Então eles estão enchendo a Europa de muçulmanos. Os europeus não querem filhos, os casais quando tem muito tem um filho só. Então ficaram sem a força do trabalho dos jovens, com muita gente aposentada, e agora existe essa invasão de muçulmanos. O que vai acontecer? Daqui 10 ou 20 anos, eles são a maioria total da população. Então, a maioria da população na Europa será muçulmana. Olha aí. É uma tática terrível, mas é o que acontece. Infelizmente, no Brasil, dentro da própria igreja evangélica, nós estamos vendo gente com ideias demoníacas. Quero casar, mas não quero ter filho. Quero casar, mas quero ter um filho só. Isso não existe na Bíblia. O desejo de Deus é que você tenha tantos filhos quantos Ele quer. Quem comanda a vida é Deus. Quem vai dizer quantos filhos você vai ter é Deus. E nós vamos ver isso na próxima lição. Então, o sexo entre um homem e uma mulher, casados, não é pecado, está tudo bem, desde que seja feito de modo natural. Nada de sexo anal e sexo oral. E nem inventar essas coisas de homem bater na mulher, para a mulher sentir prazer, não sei o quê. Nada dessas perversões que são pecado. Então, o que é pecado na sexualidade? É quando existe, então, um desejo de satisfação sexual contrário à palavra de Deus, ou usando, né, o órgão errado para o prazer.